Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o pastor bolsonarista Silas Malafaia foi detonado por um outro pastor, o pastor Caio Fábio. Contou ali histórias de bastidores, disse que conhece o Malafaia desde os 18 anos e contou assim, olha, muitos podres que o Malafaia teria feito aí desde que ele conhece até, enfim, passando ali pelo Fernando Henrique, Lula, Dilma e até chegar no Bolsonaro. Detalhes, não só envolvendo a vida política do pastor, mas alguns meandros ali da vida pessoal dele. Olha, tem coisa realmente que, se for verdade, é assustadora, assim, tá certo? Vamos aqui pro react, é um vídeo longo, vou reagir aqui com vocês, mas antes, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento é muito importante aqui pro canal. E confira se tá inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. Vamos lá, posicionei aqui o notebook já, o famoso React Raiz, né? Vamos lá, pastor Caio Fábio. Eu conheço o Malafaia desde que ele tinha 18 anos de idade. Quando o Moreira Franco concorreu a primeira vez ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele estava ao lado do Moreira e um dia, eu numa sala VIP do Galeão, numa conexão, morto de sono, deitei e dormi, e aí ele veio com mais uns 7 ou 8 colegas da Assembleia de Deus e sentaram sem ver, a minha poltrona era alta, e eu ouvi a conversa deles, falando justamente de que agora o Moreira Franco estava na mão deles para eles pedirem, fazerem, determinarem o que eles quisessem. E ele tinha apenas uns 20 e poucos anos. Depois disso, quando você teve a primeira eleição presidencial, ele estava lá do lado daquele que representaria o que seria a direita extremamente raivosa e promotora de promessas persecutórias, que no caso era a dos Marajás, o Fernando Collor de Mello. Aí o Fernando ganha, tem o impeachment, ele não fica do lado do impeachment. Eu representava a entidade que foi a terceira no Brasil a pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, a Associação Evangélica Brasileira. Ele não quis participar, não quis assinar. A história prosseguiu, ele sempre buscando ficar do lado de onde ele encontra alguma chance de favorecimento. Só que ele tinha muito menos influência, ele ainda era muito jovenzinho. Quando o governo do Fernando Henrique passou, ele estava, todavia, ao lado daquilo ali, sem a mesma veemência, porque ele não tinha a mesma importância midiática. Mas ele já vinha associado, ele vinha associado ao Edir Macedo. Ele ficou pago pelo Edir Macedo, ele me disse 3 vezes isso, e todas elas ele me disse no meu gabinete, uma delas no restaurante. Olha, isso aqui que ele vai revelar agora, enfim, tem que se apurar se é verdade ou não, mas isso que ele vai dizer agora sobre a relação do Silas com o Edir Macedo é gravíssimo. Eu acho que assim, ele diz coisas mais chocantes nesse vídeo, quer dizer, diz outras coisas chocantes nesse vídeo, mas eu acho que essa é a que mais choca, vamos ver. Restaurante Porcão, quando eu ia fazer uma declaração sobre a Igreja Universal, sobre o Edir Macedo e os conluios espúrios de toda a natureza que o Macedo fazia e que o próprio pessoal do Macedo me contava particularmente, alguns nem tão particularmente, e os repórteres todos vinham checar comigo as informações que eu recebia, quicantes e espontâneas que chegavam até mim, à minha mesa, no meu gabinete, e ele foi lá 3 vezes, dentre as várias outras que ele foi, para dizer para eu, por favor, não mencionar o nome do Edir Macedo no ar, nem nas minhas declarações, nem na mídia, porque ele me respeitava, ele, Malafaia, ele achava que uma pessoa como eu aparecia de muito e muito tempo no meio cristão e ele não queria bater de frente comigo, mas ele não poderia abrir mão dos $40 mil mensais que ele recebia do Macedo. Olha porque isso. O Macedo, muito esperto, não queria ele próprio bater de frente comigo. Então ele contratou o Malafaia para o Malafaia fazer esse serviço. O Malafaia é comprável e ele se vende. Sempre se vendeu. Palavras do Caio Fábio. Malafaia é comprável, ele se vende, sempre se vendeu. Palavras duras contra o pastor. E aí, conclusão. Ele ia lá me pedir. Da última vez, ele levou o pastor Jabes Alencar ao lado dele, que até testemunhou. Comigo estava um dos diretores da organização que eu já tinha criado há muitos anos, chamado Vinde, e que eu levei comigo lá para o restaurante Porcão.
Fiquei chocado quando eu vi abrir aquele assunto com os números, com tudo, na presença tanto do Jabes quanto do meu diretor. O que ele já tinha falado para mim pessoalmente no meu gabinete, agora ele falou com testemunhas, dizendo, pelo amor de Deus, não faz a declaração que você vai fazer amanhã, senão eu terei que ir à 25ª hora falar mal de você. E você sabe, eu te respeito, eu sei que você é um homem de Deus, que você é sério. Não faça. Eu falei, eu não tenho como não fazer, eu falo-ei, porque é absurdo aquilo com o qual se está começando a conviver com naturalidade e que vai tomar conta dessa história toda do mundo evangélico, como de fato tomou. 30 anos depois, todos são Macedo. E o Malafaia é essa criatura abjeta, sobre a qual não é possível descrições mais detalhadas sem a gente cair num nível de ofensividade que particularmente não faz parte do meu caráter nem do meu interesse. Quando Lula foi eleito, lá estava ele, querendo ver se encontrava favores, tentando participar de algum conselho da... Tem foto do Malafaia ao lado do Lula. O Malafaia, ele diz muito bem isso, ele sempre anda perto do poder, onde ele acha que ele pode se beneficiar de alguma forma ali. Ele sempre foi essa figura, até grudar agora no Bolsonaro a partir de 2018. A presidência da República conseguiu por um tempo, mas logo depois, de algum modo, eu nunca quis saber as razões, ele foi afastado do tal do conselho, aí se tornou inimigo do Lula, porque enquanto lhe interessou, ele foi amigo do Lula até perder as benesses e os favorecimentos. Ele continuou. No governo da Dilma, ele encontrou também os modos dele de fazer o seu equilíbrio, o seu balanceamento necessário conforme a conveniência, até que deixou de ser conveniente. Então, ele vive de conveniências em inconveniências, até chegar ao Bolsonaro. O Bolsonaro era perfeito. É um indivíduo, mentalmente falando, medíocre, uma pessoa de inteligência parca, foi um político pífio, horroroso, e que, de repente, encontrou, tanto no que o PT tinha sido acusado de fazer, e com certeza o fez em muitos aspectos, tanto no Mensalão quanto no Petrolão, e encontrou na Lava Jato, e encontrou em toda a conjuntura e circunstância daquela época, o cenário ideal para ele se tornar, no meio evangélico, o grande apoiador do pretenso possível novo presidente da República, que foi o que veio acontecer. Aí ele ganhou um inchaço, um inflamento tão grande durante aquele período que ele achou que podia falar pelos evangélicos todos. Aí começou a ter muita confusão lá dentro, aí ele começou a dizer, não, eu falo por mim, mas era um falo por mim sempre subliminarmente ou subrepticiamente, deixando aquela impressão para a mídia toda que ele era o grande representante dos evangélicos como um todo, embora 90% dos evangélicos, tanto em 18 quanto depois em 22, a maior parte, estivessem apoiando descarada, horrorosa e malignamente o Bolsonaro, ele não tinha nenhuma procuração para fazer essa representação oficial. Mas como coincidiu de haver aquela convergência de loucura, de insanidade, ele, por ser a voz mais veementemente histriônica e histérica do meio, ele podia até se candidatar a fazer um pequeno cursinho de direito e se tornar advogado de defesa do Bolsonaro, porque... Isso aqui, o Malafaia, uma pesquisa simples aí, pessoal, vão no YouTube, agora não, porque senão você sai do vídeo. Pesquisa aí o canal dele, Silas Malafaia. Olha, é impressionante a quantidade de vídeo que ele solta pra defender Bolsonaro quando sai alguma fofoca, alguma coisinha na mídia, ele corre na hora, mas é impressionante, assim. É quase um advogado mesmo, é muito impressionante. E aí, esses vídeos são engraçados, eu sempre acho hilário, eu acho o máximo. Porque cai por terra essa coisa do pastor que... essa figura do pastor como uma figura admirável, porque nos vídeos ele não é assim, ele é um cara que chama os outros de vagabundo, de bandido, e sai rasgando xingamento, palavrão, coisa que você não espera de um pastor, jamais. O Malafaia, eu acho que ele esquece que é pastor quando ele vai gravar esses vídeos, inclusive, fazendo uma brincadeira aqui. Olha, e ó, sobre isso que ele falou antes, do Malafaia ter se tornado indiretamente aí essa figura que seria o porta-voz dos evangélicos a partir de 2018, isso tem passado.
tem passado, inclusive nos vídeos que a gente faz aqui no canal sobre o Malafaia, você vai nos comentários, tem muita gente lá que fala, não, eu sou evangélico, já tive simpatia pelo Malafaia, mas hoje em dia eu tenho nojo, uma figura nojenta. Isso você vê aos montes aí, comentários desse tipo, desse nível, nos nossos vídeos aqui. Se for catar pela internet afora, pela sociedade aí, eu tenho certeza que ele já foi muito mais popular. Que o pessoal tem acordado, o pessoal vem acordando e o cenário tá mudando. Ele se tornou um cara que há muito tempo não prega o evangelho, não fala de Jesus. Aliás, eu nunca encontrei, eu estou com 70 anos, eu sou mais velho do que ele. Quando eu encontrei, eu tinha 20 e pouco, ele tinha 18. Conclusão, eu nunca, esses anos todos, vi alguém chegar para mim e dizer, sabe, eu encontrei o evangelho, eu encontrei Jesus, conheci o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, ouvindo o Silas Malafaia. Nunca. As pessoas só vêm falar dele para mim em relação a ódio, ira, confrontação, guerra, as implicações mais hostis de beligerância. É isso que ele é. Então ele cumpre um papel que parece quase um karma, que ele escolheu como algo que cabe perfeitamente nele. Ele não precisa pensar para ser quem ele é, ele não precisa coisa alguma. A espontaneidade se projeta naturalmente em todos os ódios que ele manifesta. E o Bolsonaro é uma figura ideal para ter um Silas como falso profeta, ungindo, e mesmo quando faz isso da maneira mais engraçada possível, como logo depois da posse do Bolsonaro, quando ele, lá no palco da igreja dele, no púlpito, disse, olha, Deus escolhe as coisas que não são, e as que não prestam, e as que não têm nenhum valor, e aquelas desprezíveis, e as abomináveis para glorificar o nome dele. Por isso ele te escolheu, e o Bolsonaro... Uma cara que não sabia onde se meter. Então, é um cara ideal para estar sob a tutela do Silas Malafaia, que vem e o chama pelos nomes mais inadequados publicamente, como aconteceu há 2 meses e meio atrás. Mas o Bolsonaro está se segurando aonde ele pudesse segurar, na iminência desse perigo de... Bom, essa foi a declaração aqui do pastor Caio Fábio. Olha, o Malafaia, pessoal, eu concordo muito com o pastor aqui, Caio Fábio, quando ele diz que o Malafaia se tornou essa figura de ódio. Uma figura que incita o ódio. Como eu disse agora há pouquinho sobre os vídeos dele envolvendo política ali, que são 99% vídeos quase que se encaixariam como vídeo de um advogado do Bolsonaro realmente. Mas enfim, nesses vídeos a gente cobriu vários aqui no canal já. Tem ali, porra, aquela coisa de Moraes, a sua hora vai chegar, que não sei o que, ameaça, assim, eu não tô dizendo ameaça no tipo de, uma ameaça direta, não, vou te matar, não, claro que não, mas ameaça do tipo, a hora do Moraes vai chegar, porque essa gente tá brincando, não sei o que, como se fosse um profeta, alguma coisa assim, um cara que não sabe se colocar no seu lugar e que fica misturando essas coisas. Entra na cabeça de muita gente que tem ele como uma figura de admiração e tal, e acha que no espectro político tem que seguir ao pé da letra o que o pastor tá mandando. Isso é muito comum, e agora não só falando do Malafaia, mas enfim, na igreja evangélica tem isso, na igreja católica tem algumas figuras aí, em algum lugar ou outro, que são assim também. Olha, é realmente triste. Eu achei esse vídeo do pastor Caio Fábio muito interessante, muitas revelações, esses bastidores assim da trajetória política do Malafaia, muita coisa eu não sabia, tá certo? Pessoal, mais uma vez, quero pedir aqui o apoio de vocês, o like, o comentário é muito importante, tá certo? O YouTube, quando você dá um like, um comentário, ele entende que o vídeo é relevante e aí ele espalha para outras pessoas. Então, se você apoia nosso trabalho, essa é uma ótima forma de nos ajudar aqui, tá bom? Muito obrigado, confira se tá inscrito no canal e até a próxima.